Cauane também está junto com a gente. E aí, me contem. Tudo bom, Tem Clara? novidades para mim ou não? Tem novidades? Hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. Ah, meu Deus do céu. Tá aquecendo, agora precisamos Agora, falar. né? Exato. Ó, nós falamos sobre os fatores psicológicos. O que é fatores Sim. psicológicos? Será que afeta o nosso trabalho? Eu acho que afeta, Cauane. Com toda certeza, porque nós somos seres que somos emocionais, né? Os fatores psicológicos influenciam o nosso dia a dia e principalmente na hora de fazer uma entrevista e depois que entra na empresa também. É mesmo? E aí, não tenha dúvida, Clara. Primeiro, bom dia a todos Bom aí. dia, queridos. A ideia é que a técnica ela é muito importante, mas o comportamento é mais importante hoje. A técnica eu aprendo a fazer, o comportamento eu aprendo a atender, eu aprendo a me relacionar. E isso tudo é fator psicológico. Então, hoje é gritante, as empresas, né, estão em busca disso, fatores comportamentais, competências comportamentais. Isso é analisado na hora de uma entrevista? Com toda certeza, claro. Tem certeza que isso é avaliado? Sim. De que maneira que isso é avaliado? Toda empresa, o RH, para fazer entrevista, ele se prepara. Ou o psicólogo vai fazer uma avaliação psicológica, ou aquele recrutador vai avaliar o perfil comportamental da pessoa. Ali ele já vai conseguir compreender como ela se porta na entrevista, qual que é ali o perfil, como ela vai trabalhar no dia a dia, porque ela vai demonstrar tudo isso, né? Tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. Que tem aquelas pegadinhas. Tem as Isso, pegadinhas na hora da aham. entrevista, né, gente? Sim, e não é por mal, mas é pra gente conhecer ainda mais esse candidato. Que chega uma hora que a pessoa acaba se Acaba. implicando, Às vezes ela fala que sabe uma coisa e não sabe tudo aquilo, no dia a dia do trabalho ela vai demonstrar. E aí o profissional que faz a entrevista, ele está preparado para fazer essa análise. Então tem muito, Henrique, mas eu estou nervoso. É normal você estar nervoso numa entrevista de emprego. Até é anormal a pessoa, não, estou tranquilo, né? Então, ela está passando por uma avaliação e esse profissional, ele sabe, ele tem essa leitura. E uma coisa muito comum é que as pessoas acham que a ideia do trabalho está no processo de seleção, de recrutamento, no processo de seleção. E sim, como a Cauane colocou, está no dia a dia do trabalho. Então, não adianta o cara ir lá se fazer, assumir um personagem e no outro dia aquilo não existe mais. E o profissional de RH da empresa, ele está preparado para encontrar essas, que a gente chama, não de pegadinha, mas de encontrar onde está a possível falha desse candidato. Mas a pessoa pode perder a vaga por estar muito nervosa? Se ela não conseguir dominar aquela emoção, pode, claro, porque dependendo da função, ela precisa ter essa inteligência emocional, ela precisa conseguir dominar essa emoção. Então, dependendo da vaga, do pré-requisito, ela pode perder sim. E como o professor disse, o segredo é se preparar. E a preparação não é de um dia para o outro. A preparação é constante, é um processo. Quanto mais se prepara, mais ela está apta para aquela vaga e melhor ela vai sair na entrevista. Olha, tem livros de inteligência emocional, tem livros que falam sobre isso. E a gente tem vergonha de perguntar o que é isso. O que é essa inteligência emocional? O que é isso, gente? Professor, explica pra gente. É uma capacidade, Clara, de nós compreendermos as nossas respostas emocionais a determinadas situações. Então, eu me conhecendo, né, eu sei me comportar, eu sei me segurar. Tanto é que a primeira base da inteligência emocional se chama autoconhecimento. Né? Que é o momento de até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, quais são os meus limites ali emocionais, dentro de uma discussão, eu gosto de um conflito, eu fico fragilizado com o conflito, e aí você faz um planejamento, como a Cauane colocou muito bem, não é uma coisa da noite para o dia, eu vou me desenvolvendo para que eu possa ter controle sobre as minhas emoções. Então, a ideia, por exemplo, numa entrevista, é você ter a consciência que você vai ficar nervoso e saber se controlar. Por isso que a Cauane colocou que pode até aquele nervosismo exacerbado, aquela falta de controle que pode acontecer, já está mostrando o quê? Que esse candidato ele não tem a competência necessária para a vaga. Porque na hora de uma situação que aperta o negócio, vai ficar nervoso? Vai ficar nervoso. E precisa controlar. E é importante dizer que a inteligência emocional ela é desenvolvida
desenvolvida. Aprendida e desenvolvida. Às vezes a gente acha, não, eu não tenho. Não tem, mas pode ter. Precisa se preparar. Porque às vezes a gente para na desculpa, né? Ah, mas eu não nasci assim. Não. Não nasceu com a inteligência emocional, mas ela pode ser desenvolvida. Então precisa ir atrás. É treinamento, claro. Porque de treinamento, de É de cursos, treinamento, de- curso. Exato. Se preparar, leitura. se conhecer, fazer cursos, cada vez mais se capacitar. Porque hoje não tem vaga para meia boca, né? Não Não. tem, não Você tem tem. que ser bom. Exato. Você E agora, eu e a Cláudia estávamos conversando antes de entrarmos no ar, falando assim, ó, existem muitas pessoas desempregadas hoje no Brasil, porém tem muita empresa procurando colaboradores. Exato. Tem mesmo. E aí mas qual que é a descompensação que existe, né? Qual é o desequilíbrio? É que muitos não têm preparo para as vagas. Nas vagas. Por quê? Porque senta em cima, não vou mudar, eu sou assim, síndrome de Gabriela. Você Exatamente. sempre assim, Gabriela. Ah, eu não gosto disso. É. Agora, já estou no trabalho, mas estou emocionalmente abalada ou abalado. Estou com depressão, passei por um problema pessoal. Tem gente que supera, tem gente que não consegue superar. A empresa tem que ajudar. Como que eu lido com isso? Eu falo para minha chefia, eu falo para meus colegas, a empresa tem que observar. Vocês dois que vão falar sobre isso, porque o rendimento da gente cai. Com certeza, porque nós somos seres que nós não conseguimos separar o nosso profissional do nosso pessoal. Nós somos um ser único. Então, às vezes, está acontecendo algo na nossa casa, na nossa família, que nós vamos levar para o trabalho. Vai atrapalhar o nosso foco, a nossa concentração e o nosso resultado. Então, é visível, é notório, a empresa vai perceber e aí nós precisamos comunicar para esse líder. Nós precisamos entender o que está acontecendo com a gente e solicitar para a empresa, às vezes, uma ajuda, ou só passar o que está acontecendo. E se eu tenho medo de perder o emprego, como é que eu faço? Precisa ter confiança nesse gestor, no seu líder. Nós precisamos estabelecer uma relação de confiança para a pessoa poder passar por essa situação e a empresa entender que é uma fase. Ela é uma boa profissional, mas daqui a pouco ela vai melhorar, ela está passando por uma situação difícil. Existe esse olhar, Gâmbaro? Tem, existe. Temos até a ideia do líder ser o fator de desenvolvimento do seu colaborador. Então, se o líder está percebendo que esse colaborador está passando por alguma dificuldade, pode ser pessoal, pode ser até em relação ao emprego, pode ser em dúvidas que ele tenha sobre o futuro, o medo do desemprego, e isso foi muito gritante agora na época da pandemia. Então, o líder ele tem que dar condições para que o colaborador ele possa se abrir. Porque, às vezes, claro, um bate-papo já resolve. Mas e o medo de perder o emprego? Então. E o medo, gente? Porque as empresas que têm funcionários, que vê os funcionários como número. Sim. Números, só quer saber do rendimento. Mas hoje as Como que é empresas, feito isso? mas hoje as empresas, elas sabem que o resultado está no colaborador. Tá? Uma organização é feita por pessoas. Sim. E por isso a pessoa se capacita, para ela se diferenciar. Exatamente. E o líder, ele tem que ter essa competência. Uma empresa que não tenha líder com essa competência, ela vai ter problemas. Então, a empresa, ela sabe que o líder, ele tem que escutar. Hoje, a liderança, Cloara, ela é muito mais um aspecto comportamental, mais uma vez, do que técnico. Então, tem até dentro da liderança, existe uma liderança que nós chamamos de liderança coach, que é o quê? É o líder preocupado com o desenvolvimento do seu colaborador. Então, esse desenvolvimento não é só técnico, é comportamental. Então, se eu percebo, eu sou o seu líder, eu percebo que você está passando por alguma dificuldade. Eu devo ter a competência de olhar e entender, o que a Cloara está acontecendo com a Cloara? Sabe que isso aconteceu muito comigo aqui? Quando meu pai estava mal, meu pai faleceu com Covid. Sim. E todo dia eu recebia a ligação do Mauro Lissone, nosso gestor de pessoas, lá da nossa programação. Eu falo que ele é o nosso diretor. E ele ligava, ele falava assim, olha, em primeiro lugar a sua família, depois a empresa. O Maurício Diniz, também nosso diretor, ele fala assim, Clara, quando você vai ter férias, você precisa de férias, todo mundo precisa de férias, estamos assim de olho em você. Então, a preocupação da empresa, a Rede Massa tem isso, a preocupação da empresa com a gente. E isso eu fico orgulhosa de falar que nós temos essa estrutura. E não é à toa que é a Rede Massa, é porque tem excelentes profissionais preocupados com isso e que sabem que essa preocupação vai resultar
numa melhora do seu comportamento, numa melhora da sua atuação, e isso vai ser bom para todo mundo. Então, é por isso que a Rede Massa é a Rede Massa. Por isso que é massa, né? Agora, para finalizar, vamos aconselhar então? Sim. Vamos dar dicas? Principalmente se preparar. A preparação, ela é contínua, ela é no nosso dia a dia. Pequenos passos que nós damos, micropassos, nos levam a macro resultados. Isso é o mais importante. Não sei alguma coisa, vou aprender, vou me desenvolver, vou olhar para uma pessoa e aprender como que ela faz, né? As pessoas têm que nos inspirar. A gente olha, igual você falou, você passou por uma situação e a empresa te acolheu e você entregou isso para ela também. Fez parte do seu desenvolvimento, essa confiança com a empresa e esse processo que você passou. É isso que nós precisamos. Bons profissionais e boas empresas, bons líderes capazes de desenvolver essas pessoas. Boas empresas. Exatamente. E a palavra é desenvolvimento. Desenvolver, eu dou um passo à frente, eu já não estou no mesmo lugar. Então, se eu tenho alguma dificuldade, eu devo ir atrás para superar essa dificuldade. Aí entra a questão da resiliência. Legal. Problemas todos nós passamos, Clara. O medo, a ansiedade, a ansiedade, quando descontrolada é minha inimiga, mas quando controlada é minha amiga, faz eu tomar providências, faz eu tomar ações. Então, você quer se desenvolver? Então, busque cursos, busque leitura. Muito cuidado com o que se vê hoje, porque hoje na internet você tem de A a Z, você tem coisas muito boas, coisas muito ruins. Então, cuidado com o que você vê, busque orientação profissional. O profissional, eu sou um profissional que dou treinamento, a Coane também é uma profissional que trabalha com desenvolvimento. Como eu procuro você nas redes sociais? O meu pelo telefone 991516011, Londrina 43, e professor Henrique Gambro, tanto no Instagram, quanto no Face, tanto quanto no LinkedIn. E você, minha linda? Eu estou nas redes sociais como Cauana Nery, Facebook, LinkedIn e Instagram também. E meu celular é 991617724. E não tenha medo de procurar um profissional. Que não seja eu, que não seja a Coane, mas não tenha medo, porque esse profissional ele vai te dar uma condição de melhorar. E a satisfação quando você vê a melhora, Cloara, a satisfação profissional não tem tamanho. Vem o sorriso, vem o resultado. E essa segurança que a empresa passa para a gente trabalha mais feliz.